Olá, eu sou o Blitai e hoje eu quero mostrar pra vocês uma ficha de Ordem Paranormal que eu fiz recentemente, né? Faz tempo que eu não trago um vídeo exclusivo de Ordem por aqui. Nós estamos com os duelos paranormais rolando aí no canal. Espero que você esteja curtindo. Se você não viu, ainda vai ver porque está engraçado demais. Mas hoje não é sobre isso. Vou falar sobre uma ficha de um ocultista que eu fiz, olha ali, que inclusive eu joguei com ela, mas não é um ocultista comum, tá? Ele é um ocultista vilão. É uma ficha focada em enfrentar, matar jogadores, tá? E não sei se ela seria útil pra... Tão útil, né? Assim, lógico que ela seria útil, lógico que ela seria aplicável contra criaturas, mas ela é principalmente para enfrentar humanoides, tá bom? Eu joguei essa campanha aqui lá no canal da InJ97, tá bom? A gente tava jogando aqui, deixa eu abrir mais. E eu vou deixar o link, inclusive, vou deixar o canal dela marcado aqui no título para ficar mais fácil, vocês podem ir lá e conferir. A campanha já acabou, tá? Ela é bem curtinha ali, e vocês podem assistir eu jogando lá com a galera. Olha só, tava eu, o Marcolino, que já apareceu aqui no canal também, né? A própria In e a Mione, que aparece bastante aqui no canal. Então, eu estava jogando ali como o Kim, que ele entra ali como sendo, né, primeiro um personagem, depois ele acaba se revelando o vilão da história. Isso não é spoiler, tá? Porque essa temporada que eu participei, que eu fiz participação especial, já acho que a terceira temporada, e esse vilão ele já aparecia antes, então o pessoal já sabe disso, né? Já sabe que ele é o vilão, enfim, e tudo mais, tá bom? E eu vou dar detalhes aí pra ficha, como que eu fiz ela e tudo mais. Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí se você curtiu, se você quer mais fichas de Ordem por aqui. Eu sei que eu tô devendo alguns conteúdos de Ordem, mas eles vão vir uma hora ou outra, eu prometo, tá bom? Se você puder, clicar no botão Seja Membro também, os membros ajudam demais o canal. Muito obrigado a todos os membros, vocês são incríveis. Assine o grupo de membros, entra lá, a gente vai ter um one shot, né? Inclusive aqui no canal já, de Ordem Paranormal com os membros, então espero que vocês curtam aí, tá bom? Vamos lá, é o seguinte, então está aqui no nosso Chris, o nosso amigo Chris, que é o nosso fiel parceiro do canal, inclusive, e aqui eu tenho a ficha dele. Olha só, ele tem 90% de Nex, e os jogadores em si lá tinham 50, entre 45 e 55 de Nex, se eu não me engano. Então, quando esse desafio veio ali pra mim, eu pensei em como fazer um personagem, um ocultista vilão que fosse páreo para jogadores nesse Nex ali de 50% de Nex. E o grande problema é a sobrevivência, galera. O grande problema disso aqui é a sobrevivência, porque o ocultista ele já não é conhecido pelas suas defesas. Olha ali minha defesa 18, tá ligado? E ainda assim, proteção leve ela nem pode receber bônus, né? Conseguir dar uma chorada ali para conseguir, mas por regra, nem reforçada a minha proteção leve seria. Então assim, a sobrevivência nesse caso aqui é realmente muito difícil. Principalmente porque tinham lá jogadores com ataques que causariam 80 de vida. Então isso pode ser um problema, e aí eu vou inclusive trazer umas dicas interessantes aí para vocês. Primeira coisa que eu foquei então foi em pegar habilidades e rituais que me garantissem sobrevivência. E eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro deles, galera, e um muito bom, se você puder pegar nesse nível pra garantir sua sobrevivência, é Barganha Insana. Só que ele é um ritual de terceiro círculo, né? Precisa aí de morte. E assim, como o meu personagem era um vilão, o Barganha Insana ele é muito bom pra você utilizar como último episódio, porque você vai perder sanidade, vai ter perca de sanidade permanente, mas como é o último episódio, meio que não importa, né? Então eu falei, vou pegar o Barganha Insana e vou utilizar aí até não dar mais, né? Até eu aguentar. Então toda vez que você tá morrendo, tá pra morrer, você vai lá e utiliza Barganha Insana. Você vai perder um D4 de sanidade permanente, isso é verdade, mas em compensação, você tem aí uma cura completa de todos os seus pontos de vida e também todos os seus pontos de energia, que é muito importante, é muito roubado, tá? Muito roubado mesmo. Então, eu tava aqui para minha sobrevivência no crítico, né? Quando eu tivesse para morrer ali, se desse tempo, eu utilizaria esse. Outro ritual que eu recomendo demais, inclusive eu ia começar com ele, é aqui o Zerar Entropia. Galera, esse ritual é muito poderoso, tá? Muito poderoso. Principalmente para você utilizar contra jogadores. Por que eu falo isso?
Se você parar para pensar, o zerar entropia, ele paralisa o alvo. Alvos com a condição de paralisado, galera, só podem fazer atividades mentais. E dentro do Ordem Paranormal, elas são muito poucas, tá? Elas são realmente pequenas ali. Então, se eu conseguisse utilizar um zerar entropia com sucesso, ainda, vamos supor, tem 6 jogadores, se eu consigo utilizar contra 4, ainda assim já me dá uma grande vantagem contra os inimigos, então eu fiz muito pensando nisso também. E aí, você vê que se o personagem passa, né, ele pode fazer um teste de vontade aí, parcial, ele fica lento, mas ele ainda conseguiria fazer ataques, o que é um grande problema. E o lento, ele só reduz a mobilidade. Então, o meu primeiro pensamento foi, primeira coisa, sobrevida, e a segunda coisa, parar eles. Eu precisava de uns 3 turnos ali, pelo menos, para fazer, né, para agitar meus rituais e habilidades, para fazer com que a minha ofensiva contra os personagens começasse. Então, eu precisava mantê-los paralisados, e o zerar entropia veio muito bem para isso. Ia começar já direto com o zerar entropia. E aí eu ia tentar fazer com que a DT dos rituais sempre fosse alta. Porque para personagens, né, 30 ali, para um personagem de 50% de Nex, ele consegue alcançar sim, né? Dá para superar. Mas não é tão fácil assim. Personagem com muito treinamento em vontade, ó, eu tirei ali no meu dado 24, 31, 32, só na terceira tentativa passaria. Então, muitos, e isso que eu sou treinado em vontade, muitos acabariam não conseguindo resistir ao zerar entropia e já iam ficar paralisados. E o zerar entropia é muito bom, galera, porque ele faz com que o alvo seja obrigado a gastar uma ação completa para fazer um novo teste de vontade. Então eles iam ficar quebrando a cabeça ali em cima disso até conseguir passar. E o zerar entropia, ele não é limitado. Então você pode ir lá e rodar de novo, né? Imagina que um número X de jogadores superaram o zerar entropia. No próximo turno você vai lá e usa de novo. E o próximo passo no combo, né, além de barganha insana sempre ali na reserva, caso precise, e o zerar entropia, eu ainda peguei um para fazer, para garantir ainda mais a funcionabilidade do zerar entropia, que foi a habilidade aqui do manipular entropia, tá? O meu personagem, ele era, apesar de eu ter só apresentado rituais de morte agora, ele era um ocultista de energia, e o manipular entropia me permite isso. Ele faz com que eu possa gastar 2 de PE, 2 pontos de esforço, para que o meu alvo role novamente um dado e um teste de perícia. E como eu tinha afinidade, ele rolaria todos os dados que eu escolher. Então, se alguém porventura passasse ali no teste de vontade contra o zerar entropia, eu utilizaria o manipular entropia para fazer com que aquela pessoa rerolasse até ela falhar o teste. Então, cara, ia ser doideira, né? Eu ia conseguir manter a galera aprisionada aí o maior tempo possível. Se isso aqui ainda não fosse suficiente, a minha ideia, eu teria aqui sempre tela de ruído, né? Eu acho que é um ritual obrigatório para todos os ocultistas. Então, cara, tela de ruído aí para garantir a sobrevivência, né? Você pode utilizar como reação. E um outro ritual aqui que eu tinha também no bolso para defesa é salto fantasma. Apesar do salto fantasma ser um ritual originalmente de teleporte, você pode utilizar aqui a função dele decente para reação. Isso faz com que você salte para o lado e recebe mais 10 aí em defesa e também mais 10 em testes de reflexo contra-ataque ou efeito. Então, isso também pode acabar voltando. Você pode utilizar essa reação ao invés das outras aqui minha, que desta parte eram bem ruins, né? Então, ritualzinho de salto fantasma. Depois disso, galera, eu tinha outras probabilidades para tentar parar a galera, tá? Qual que era a ideia ali? Então eu tinha contenção fantasmagórica, que eu ia utilizar ela aqui no verdadeiro, já que eu já tenho afinidade com energia. Eu ia utilizar aqui para já dar muito golpe e tentar paralisar a galera o máximo possível. De preferência, você pode utilizar junto, né? Zerar entropia e depois no outro turno contenção fantasmagórica para realmente manter aquela galera presa. Eu queria impedir eles de jogarem, tá? Depois de tudo isso, galera, se não fosse o suficiente, eu tinha o Chama do Caos para dar dano, né? O Chama do Caos ele é muito útil, porque aqui na opção de modelar, você pode utilizar como ação livre para movimentar e causar dano para onde você quer que vá. Então é um ritual muito poderoso, né? Um ritual muito potente aí. E eu tinha também o grande trunfo aí, né? O grande plano disso, que é o fim inevitável. Eu queria realmente, eu fui para dar TPK na galera
combando aí Fim Inevitável. O Fim Inevitável ele abre basicamente um buraco negro. É um quadrado, um único quadrado, mas eu já imaginava que o mapa em que a luta ia acontecer fosse reduzido, fosse um mapa pequeno, e eu utilizar o Fim Inevitável para fazer com que eles morressem. No meu caso, eu só poderia utilizar ele no padrão, né? Porque as outras formas requerem afinidade, mas ainda assim eu acho que vale a pena, galera, porque você pensa, ele suga todo mundo em 90 metros. O mapa era pequeno, não tinha nem 30 metros, não tinha. Isso fazia com que todo mundo já sofresse dano. E aí, além da galera ser puxada, eles não iam poder fazer ação de movimento para se segurar, porque eles estavam paralisados pelo zerar entropia. Todo mundo ia ser sugado e ia ficar lá 4 rodadas sofrendo 100 pontos de dano de morte. A maioria deles nem tem 100 de vida, nem tinha 100 de vida. Então eu ia conseguir matar todo mundo ali só no Fim Inevitável, entendeu? Eu ainda tinha um outro ritual, para finalizar, que eu acho bem interessante falar aqui, que poderia ser útil, né, dependendo da situação, que é o Medo Tangível. Ó. O Medo Tangível te transforma praticamente em um ser imortal, né? Ele faz com que você fique imune a condições de atordoado, cego, debilitado, enjoado, envenenado, exausto, fatigado, fraco, lento, ofuscado e paralisado. São condições que poderiam acabar com o meu personagem, além de tornar ele imune a doenças e venenos, e também não sofro dano adicional de crítico nem de ataque furtivo, e não posso ter minha vida reduzida a 0 por ataques ali de balístico, corte, impacto e perfuração. Ou seja, esse ritual basicamente te torna imortal, sendo alvo apenas de rituais, né? A única coisa que poderia tornar minha vida 0 ali seria algum ritual. Então ele é um ritual de defesa bem interessante também. Se algum dos combatentes ali, por exemplo, conseguissem superar o zerar entropia ou a contenção fantasmagórica, eu teria aqui o Medo Tangível para bloquear meu personagem. E aí, galera, o Fim Inevitável ia levar a galera, tá? 4 rodadas dando 100 de dano por rodada, ia levar a galera, tá? Ia levar todo mundo. O TPK aí tava garantido. E os outros rituais foram mais ocasionais, né? Então coloquei ali o Velocidade Mortal caso fosse necessário. O Transfigurar Terra tinha um combo muito legal que dá pra fazer também, pra tentar segurar o pessoal afastado, que é primeiro Amolecer. Você utiliza ele primeiro no Amolecer para fazer com que o teto caia. Isso além de deixar todos eles ali na área um dano, né, 10d6 de ponto de impacto, ainda faz com que seja um terreno difícil. Então a galera ia ter dificuldade no movimento para andar. Depois disso você pode utilizar na forma que Solidificar para prender esses seres e eles ficam ali agarrados, podendo se soltar somente com o teste de atletismo, né, e a CDT 31, então, que é bem alto. Apenas alguns combatentes aí no caso conseguiriam passar desse teste. Basicamente é isso, tá? É o famosa build TPK ali, então eu foquei só em rituais de contenção e sobrevivência e um ritual certeiro de dano, que, claro, depende muito do espaço em que você vai jogar, mas na maioria das vezes o Fim Inevitável já vai sugar todo mundo logo de cara, e como eles estavam paralisados, não tinha como fazer nenhuma resistência, nem nada do tipo, a galera ia tomar 100 de dano, são 400 de dano nas 4 rodadas, muito difícil alguém sobreviver, muito difícil. Então essa aí é a build TPK. Comenta aí se você gostou, se você colocaria alguma coisa diferente nessa build, se você tem alguma outra ideia de ritual ou habilidade que eu poderia utilizar e não usei. Eu não mostrei tudo aqui pra vocês, mas eu tava utilizando a trilha do Invocador, né, uma trilha lá do Grimório Paranormal, parceiro aqui do canal, só que nem ia acabar utilizando tanto, tá? Eu ia invocar só algumas criaturas ali no Velocidade Mortal para atacar os alvos paralisados, caso o Fim Inevitável não desse conta, mas acho muito difícil, né? O combo do Fim Inevitável já levaria todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço, tchau!